Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um grande prazer receber esse pessoal aqui em nossa primeira Security Week da Verhal. Uma satisfação imensa. Eu sou o Rodolfo Barbosa, gerente de expansão e novos negócios aqui na Verhal. E a gente vem bastante ansioso aqui, positivamente ansioso por essa semana, porque é um evento que a gente vai falar de coisas que a gente gosta, né? Que são de soluções de tecnologia que melhoram as empresas, melhoram a vida das empresas, dos gestores de segurança e de tecnologia, e, sobretudo, entrega um grande valor agregado às empresas, às companhias, nessa jornada difícil que é a jornada para a transformação digital, né? Hoje a gente vai falar sobre segurança, mas muito do ponto de vista da Verhal, muito do ponto de vista dos nossos serviços, das nossas soluções, de como nós nos posicionamos, uma abordagem muito baseada em serviço. E, para ter essa conversa aqui, eu estou muito bem acompanhado do meu amigo William Talon, gerente comercial da Verhal. Ele vai poder falar um pouco da nossa história, do nosso corporate, e a gente vai avançando. Quero dizer também que esse material está sendo gravado, ele vai ficar disponível em nossas plataformas, e ao final a gente terá algumas informações muito interessantes a respeito de sorteio, grupos de comunicação e também sobre as próximas programações, além das perguntas e respostas. Bom dia, William, tudo bem? Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Um evento muito importante como esse. É um evento que gera engajamento aí, que a gente está pensando em fomentar e distribuir informações de segurança, um tema tão crítico aí nos dias de hoje, né? Vamos começar então, Rodolfo, vou fazer um breve overview, né, da Verhal. A Verhal tem 12 anos de mercado. Nosso objetivo é sempre focado em ser parceiro tecnológico das empresas, né? É uma história construída com muito afinco aí para ser referência aqui no interior de São Paulo e para todo o Brasil também, né? Então, a ideia da Verhal é trazer soluções para todas as frentes da área de TI para o nosso mercado, né? Então, a gente tem aí mais de 800 cidades atendidas, mais de 100 pontos de atendimento no Brasil, mais de 10 mil ativos gerenciados, um SLA de 99,9, tá, gente? Isso é muito importante ressaltar. Aqui tem alguns dos nossos clientes, né, muitos da nossa região aqui, mas todos eles de atuação nacional, tá? Nas mais diversas frentes de serviços que a gente tem aqui na Verhal. Importante também frisar aqui as nossas certificações, né, o que valida nosso trabalho e a qualidade do nosso atendimento, né? Então, temos todas as certificações da Fortinet, Sophos, enfim, da parte de segurança aí, tão importante nesse momento. A Verhal, ela tem 4 torres de atendimento principais aí, né, onde a gente trabalha com infraestrutura e suporte, proteção e segurança preventiva, suporte técnico e software, tá, gente? Então, de uma forma bem ampla aí, bem aberta, nós temos quase todas as frentes aí para atender a sua empresa, né, nesse mercado tão em ascendência aí. Temos aqui uma das nossas torres, é a TI Expert, que é o Body Shop, né, onde nós fornecemos uma mão de obra especializada, já treinada para a sua empresa, para atuar tanto dentro da empresa do cliente, quanto dentro da nossa estrutura, tá? Então, a gente faz toda essa gestão, treinamento, né? Então, é um serviço que está também em bastante evidência no momento, né? O nosso Help Desk, que é o nosso Service Desk, um suporte, tá? Isso aqui é um dos nossos destaques. Nós temos um atendimento 24/7, um time certificado, um turnover de 3%, isso é muito legal, porque nossa equipe aí tem um amplo conhecimento em atendimento das mais diversas camadas, né, de serviços para a empresa, desde da triagem até o field operation, isso é muito legal, porque a gente pode fazer atuação técnica em loco. Nós temos o DaaS é o Device as a Service, é uma
uma tendência do mercado onde a gente entrega toda a parte de hardware, software, como serviço, é um serviço por assinatura, que facilita a vida das empresas e ajuda aí em manter o parque sempre atualizado, né? Sempre ter esse refresh no parque. A gente faz toda essa parte de suporte e prestação de serviços de softwares e hardwares. E agora aqui, né, a parte de solução de seguranças, isso é muito legal ressaltar, todas as torres de serviços que temos e quanto isso está engajado com o que a gente está falando agora nessa Security Week, né? Então, a gente tem o monitoramento de servidores em tempo real, né, o controle e a prevenção de incidentes, a gente consegue isso tudo, lógico, em compliance com o LGPD, e a gente consegue trazer de uma forma geral toda a segurança para a sua empresa. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Rodolfo. Muito obrigado, gente. Estou à disposição para qualquer informação. Excelente, Will. Muito obrigado. William, gerente comercial da Verhal, tem feito trabalho aqui muito importante na estruturação do nosso planejamento comercial e também no posicionamento que a Verhal precisa ter ao mercado. A Verhal é uma empresa, como o William já disse, de 12 anos, então são 12 anos aferindo, medindo, fazendo monitoramento, implementando, né? E é no gerúndio mesmo, né? Fazendo acontecer cada dia, dando esse suporte, dando essa sustentação tecnológica às empresas. E como a própria tecnologia, como o próprio mercado, a Verhal ela vem nessa crescente em atuações, né? Abrindo mais frentes, abrindo mais setores para, de fato, suportar em 360 graus uma abordagem de parceria com as empresas, com os nossos clientes. Essa Security Week ela foi pensada justamente para dar voz a essas nossas ações, para que a gente pudesse realmente mostrar para o mercado e também aproveitar e gerar esse debate, gerar essa conciliação de como é importante a conscientização a respeito da cibersegurança. A gente, como eu disse, a gente está um pouco ansioso por isso, porque o Brasil ele é um dos mercados mais vulneráveis, globalmente falando. Tá? A gente tem algumas notícias aí, não é segredo de ninguém o quanto o Brasil tem sido alvo de ataques globais, apesar de que a ONU tem nos classificado como um país em pleno desenvolvimento na parte de tecnologia, sobretudo de cibersegurança. Nós aumentamos a nossa segurança em nível de governo nos últimos 2 anos. O próprio plano federal, o plano executivo tem adotado medidas de proteção aos dados e também medidas de proteção às informações de tecnologia, mas as empresas ainda estão nesse processo de evolução e tem deixado o Brasil num péssimo ranking aí de 5º lugar, sendo o maior alvo global de ataques. Essa notícia é uma notícia não muito antiga, de 12 de setembro. Nesse período, né, quem puder puxar na memória, nós tivemos tantos e tantos ataques, vazamentos, indisponibilidade de sistemas, indisponibilidades operacionais em marcas famosas, em operações de varejo, em planos de saúde, em operações financeiras, enfim. É como se nenhum setor estivesse ali privilegiado, uma situação privilegiada quanto à sua segurança. Lógico que alguns setores estão com uma maturidade tecnológica muito mais avançada. Então é por isso que a gente precisa falar. É também notório que o mercado de segurança da informação ele foi muito positivamente impactado em função da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que está super em voga, as pessoas já têm debatido, o pessoal já está realmente cansado até de ver webinários e tanto conteúdo. Né? Mas é importante que haja essa conscientização, sobretudo em nível de usuário, que as pessoas, que a ponta mais fraca, né, o elo mais fraco dessa corrente, esteja em compliance com a LGPD e com uma política de segurança da informação. Por quê? Existe uma previsão da PwC para 2025 que o mercado de ciberinsegurança, ele vai movimentar a partir de ransomwares, a partir de sequestro de dados, solicitação de prêmios, em extorsões, o valor de 10,5 trilhões de dólares, isso globalmente. É um valor absurdo que as empresas elas estão sujeitas aí, todas as camadas, todos os setores, para 2025 em uma projeção da PwC. E quando a gente olha aqui o Brasil, a gente percebe que alguns números, eles realmente são assustadores, né? Alguns números apresentam números de PIB
né, perdas globais na casa de trilhões de dólares, volumes de ocorrência na casa de milhões. E o ransomware ele tem tomado conta desse noticiário da cibertecnologia. Então, o que a gente precisa entender primeiro é que ninguém está aí a salvo, por mais evolutivo que seja o seu cenário tecnológico, por mais grande que vocês invistam dentro do budget para aumentar a segurança. Se você aumenta a segurança, se você aumenta a tecnologia ali aplicada, precisa primeiro saber se essa tecnologia está sendo de fato usada. Né? É aquela questão, aquela metáfora de você comprar uma Ferrari e ter que andar em uma rua esburacada. Né? Quanto do potencial dessa máquina você realmente está utilizando? Quanto do potencial tecnológico deste novo ativo está sendo possível ser utilizado? E há também um outro fator, de novo no Brasil, que é como as empresas se preocupam com cibersegurança. Apesar de ter havido um aumento muito grande no investimento, existe ainda um gap nosso, né, um descompasso nosso, na verdade, em relação à média global. Quando a gente olha o budget investido em cibersegurança por empresas brasileiras em relação à média global, a gente percebe que é de 2% para 10%. E quando nós olhamos a preocupação do C-Level com cibersegurança, isso dados também da PwC e da Fortinet, há uma preocupação menor nos CEOs brasileiros em relação aos CEOs de empresas distribuídas globalmente, de 44% para 59%. A gente, infelizmente, está um passo atrás, apesar, né, e a despeito de sermos campeões aí no ranking de alvos de ransomware e de ataques e demais incidentes. E como melhorar isso? Geralmente a gente olha para o ponto de vista de contratação. Né? Então as empresas falam, poxa, preciso contratar time, preciso ter analistas bons aqui. Eu fiz uma pesquisa na Cato para ver um pouco das vagas disponíveis para analista de segurança da informação. Olha que interessante que eu trouxe aqui para a gente comentar. Uma pesquisa que eu fiz ontem, domingo, 1.254 vagas de analista de segurança de informação. Quando a gente vai para um perfil mais sênior, há hoje 261 vagas. Lógico, isso aqui é um portal, é uma gotinha no oceano, LinkedIn, Glassdoor, vagas.com, enfim, existe InfoJobs, existem outros portais de contratação, mas isso aqui realmente mostra uma tendência e como você tem uma deficiência, né, uma escassez desse mercado. Há muita vaga e pouco profissional. E quando a gente olha para a parte salarial, você percebe que existe uma outra disputa. Quem tem um poder econômico paga mais e retém os talentos. Quem não consegue superar, quando essa atividade de tecnologia não está atrelada ao core business da empresa, fica difícil sustentar altos salários. Né? Uma nova busca lá pelo Google, uma coisa rápida, você vê salários de 10 a 15 mil, salários de 8 a 9 mil, salários de 9 a 10 mil, sendo que o salário médio desse profissional sênior é de R$ 6.648 no mercado. Então, você está olhando também para uma escassez de investimento. Né? Quanto mais se paga um profissional deste, mais as empresas que têm um budget maior para alocar nesse tipo de remuneração vai conseguir as melhores cabeças, as melhores pessoas. E como fazer, como disputar um mercado onde você tem um aumento de tecnologia de um lado e uma escassez de profissionais do outro? Existe também uma terceira questão aqui, que é a qualificação desses caras. Em uma das vagas, eu pude notar, eu até sublinhei aqui, me perdoem aí as linhas assimétricas aí em amarelo, mas eu acho que fica um pouco claro para mostrar para todo mundo o que é solicitado desses profissionais. Bom, um suporte ao usuário, acesso à internet, VPN, instalar, configurar, operar e gerenciar vários sistemas. Aí ele fala antivírus, EDR, webfilter, spam, DLP, CIEM, UAF. Percebam que eles vão de soluções de perímetro de endpoint até soluções avançadas, como CASB, por exemplo, como NAC, Network Access Control. Ele vai trazendo soluções até advanced, né, nessa solicitação. Fala de 365, Office 365, fala de outras camadas e features desse fabricante, que é a Microsoft. Fala a necessidade que esse analista ele precisa monitorar ferramentas como CIEM, CASB, Zabbix. Fala sobre ele ter ainda um entendimento, ele não pede uma certificação, mas pede um entendimento das ISOs.
pede também elaboração de relatórios técnicos e lá no final, sólidos, conhecimento LGPD e privacidade. A gente está falando de uma única pessoa. Imagina essa pessoa, quanto custa esse cara, né? Ter todo esse know-how aí de cibersegurança e de compliance, né? Porque nós estamos falando de duas camadas ali, uma de processos e outra especificamente de tecnologia. E aqui ele mencionou poucos fabricantes, poucos vendors, né? Além da própria Microsoft. Em uma outra vaga, eles são bem restritos aqui, eles falam sobre desejável conhecimento em DLP Force Point, ou seja, ele fala especificamente de um determinado fabricante. Ou seja, a gente está diante de uma vaga que está falando de uma necessidade muito básica, uma pessoa que vai lá fazer um roteamento, fazer uma configuração simples no firewall, ou habilitar uma regra ali dentro do web filtering, até um cara que vai fazer relatórios executivos e vai fazer também uma visualização dos compliances em LGPD. Então, a gente está falando de um profissional multitarefa, multi-skills. Quanto custa esse cara? Quanto custa reter esse cara? E se você acha, ele recebe uma proposta melhor? Enfim, os desafios são imensos, e eu sei. Então, a gente está vivendo, de fato, um mercado de escassez, como eu já disse. A primeira escassez é a escassez de equipe. A outra escassez é a parte de metodologia. Né? Uma outra escassez de budget, recursos mesmo. E a outra escassez é a escassez tecnológica. A tecnologia tem aumentado o custo, pessoas têm aumentado o custo, processos têm sido cada vez mais granulares, cada vez mais exigidos, e o custo mesmo, a receita, provavelmente não tem aumentado. Então, como resolver esse gap em cibersegurança? Como responder aos incidentes, como sair dessa triste lista aí de ranking de vulnerabilidade que o Brasil está, colocando sua empresa na jornada de transformação digital sem impactar os dados do seu negócio e dos seus usuários. A nossa resposta para isso são serviços gerenciados, são os MSS, os serviços gerenciados de segurança. O mercado americano chama de MSSP, o Brasil importou essa nomenclatura como serviços aí, como provedor de serviços gerenciados de segurança. Isso é muito tranquilo de entender quando você lembra do antigo GSI, Gerenciamento de Segurança de Informação, ou GSR, né? Gerenciamento de Servidores e Redes. Gerenciamento, serviços gerenciados, eles não são novidade no mercado brasileiro. É quando você contrata uma empresa para ela fazer a sustentação tecnológica daqueles ativos. Mas quando a gente olha do ponto de vista de cibersegurança, existe uma camada a mais, existe um step além, que é a necessidade desse time que vai cuidar desta sustentação, ele estar habituado a diversas demandas, a diversos incidentes, e também estar habituado a como fazer uma resposta a esses incidentes, a como construir verdadeiros playbooks para responder a determinados incidentes. Ainda não entrei na parte de SOC, mas eu estou um pouco antes, estou ainda na parte de sustentação tecnológica dos ativos de cibersegurança. Então, quando a gente fala de sustentar um firewall, por exemplo, não é apenas locar o firewall para a empresa, entregá-lo configurado e tchau, e tá aqui meu telefone se der algum problema. Não, a gente está falando de monitoramento desse firewall, de olhar realmente se os recursos ali utilizados estão aderentes ao negócio, à necessidade do negócio, à necessidade daquela empresa. Então, a gente fez aqui um diagrama rapidinho para ficar um pouco mais claro onde o MSSP pode ser uma resposta, de fato, transformacional no combate a incidentes de segurança. Então, a gente olha a camada de pessoas, investimento eficiente, atualização tecnológica, metodologia e processos. Pessoas. Bom, já falamos que um time de segurança é um time geralmente caro, é um time que realmente o turnover costuma ser alto, porque são profissionais muito requisitados, disputados de fato, e você tem uma necessidade de capacitação e retenção desses talentos. Como que um MSSP trabalha nesse sentido? Bom, quando uma empresa ela fornece uma política de retenção de talentos, não somente salarial, mas com uma questão de cargos, e essa empresa, o seu próprio core business é tecnologia,
Geralmente, nós temos aqui aferido que esses profissionais, eles tendem a ficar nessa empresa de tecnologia. Quando você é uma empresa de mercado, empresa do varejo, saúde, financeiro, o core business não é vender tecnologia, não é estar atrelado a fabricantes, não estar vivenciando esse tipo de ecossistema. As demandas são outras, as demandas do negócio são outras, né? Elas são mais imperativas. Então, a gente entende que esses profissionais, eles estão mais aderentes a empresas como a Verhal, por exemplo, que são provedores de tecnologia, porque aqui eles vão encontrar um plano de carreira, uma retenção de talentos e também um ambiente que favoreça o crescimento tecnológico. A parte de investimento eficiente. Quando a gente fala de redução de custos, sempre tem aquele temor, né? Poxa, vou reduzir mais custos ainda, mais do que eu já reduzi nessa pandemia, nesse período aqui que nós temos vivido. Na verdade, a gente está falando de alocação eficiente. Eficiente. Não quer dizer que na somatória você vai ter um ganho de recursos, save, mostrado uma planilha de Excel, por exemplo. Mas quando a gente fala de investimento eficiente em cibersegurança, a gente fala de você poder aproveitar, usar, lançar mão de todas as possibilidades, de todo o potencial daquele ativo adquirido. Não adianta você implementar um CIEM na sua rede se você vai utilizá-lo para correlações mínimas dentro do seu ambiente. Não adianta você ter um WAF, por exemplo, se você não correlacionou dentro do WAF, se você não trouxe para dentro desse WAF todas as URLs do seu negócio. Tá? Ou você colocou realmente ele para olhar a parte de SQL injection, por exemplo. Então, os ativos eles precisam ter um melhor aproveitamento nesse ambiente. E um MSSP, ele provê isso. Por quê? Porque quando ele entra no ambiente do cliente, ele faz necessariamente um assessment, faz um diagnóstico do que precisa ser melhorado, para que o cliente tenha os recursos ali direcionados em favor do negócio dele. Então, isso está muito a ver com a própria atualização tecnológica. Aquele negócio de firewalls obsoletos, firewalls ou o próprio antivírus, ou o próprio EDRs subdimensionados ou superdimensionados, você não tem esse problema com o MSSP, porque é feito esse diagnóstico rigoroso antes e a atualização tecnológica é colocada em prática. Atualização da linha de firewalls, atualização dos patches e dos OS de cada ativo. Quando algum ativo vai sair de linha, vai ter o seu end of life, é aplicada a atualização. Então, dentro do MSSP, você tem essa facilidade de ter esse refresh tecnológico. E a parte de metodologia e processos, a gente entende que o MSSP está muito mais preparado porque ele convive com esse tipo de incidentes diariamente e, como eu já disse, em diversos canais, em diversas empresas, em diversos cenários. Isso permite a construção de uma inteligência muito robusta, de um playbook para a resolução de determinado incidente. Então, quando você tem uma metodologia, um processo bem definido, você também ganha dinheiro, tem um save de você ter uma redução do downtime na parte operacional, você ter a continuidade do seu negócio de fato aplicada. Seu ambiente não vai ficar parado durante horas ou dias ou semanas em função de um incidente, onde a equipe ainda vai maturar conhecimento, vai buscar conhecimento, quando você já tem um MSSP que já vivenciou aquilo, que já experimentou aquilo, que já trouxe aquilo, tornou aquilo como base de conhecimento, aplicando essa base em favor do cliente. Outros 4 pontos aqui para destacar dentro de uma estratégia de MSSP é a própria gestão dos ativos. Como já disse, a respeito do end of life, muitas empresas elas não têm condição de acompanhar os roadmaps, os portfólios dos fabricantes. Então, quando determinado ativo sai de fabricação, essa gestão, o que você vai fazer com aquele ativo não somente obsoleto, mas agora fora de linha, né? Então, essa gestão desse parque de ativos é feita pelo MSSP. Renovações também, renovações das features e renovações do licenciamento. Isso é sempre uma pedra no sapato. Todo ano tem que colocar aquele provisionamento dentro do budget para renovar o licenciamento. Geralmente esse licenciamento é em dólar. Geralmente esse licenciamento ele recebe o acréscimo de algumas features e eles ficam mais caros. Isso é recorrente ano a ano. Não, Rodolfo, eu faço aqui
minha projeção aqui eu faço para 60 meses, 5 anos. Piorou. Piorou do ponto de vista não de recurso, mas piorou no sentido de que você vai ficar desatualizado nas features que aquele fabricante vai inserir no licenciamento. E se você for contratar esse licenciamento à parte, à la carte, vai acabar pagando o valor de mercado, o valor de balcão. Então, você precisa ter essa gestão de ativos feita por uma empresa que esteja vivenciando isso diariamente, que cuide disso diariamente, que seja dentro do escopo de trabalho do seu time, da sua organização. A parte de Endpoint Security, eu coloquei a parte aqui porque a gente sempre fala de firewall, sempre falamos de segurança de perímetro, mas a grande demanda, a grande estratégia aqui dentro do MSSP é para uma gestão realmente eficiente da parte dos endpoints. Então, não somente olhar um fabricante que esteja realmente aderente à estratégia tecnológica da empresa, que ofereça as features, que ofereça o suporte, que ofereça todas as possibilidades positivas de experiência para esse tipo de serviço, mas também olhar se esses ativos estão, se esses softwares estão de fato instalados e atualizados. É muito importante que o endpoint esteja atualizado. E quem vai fazer essa atualização contínua? Quem vai se encarregar disso sempre? O MSSP, o seu parceiro MSSP. Relatórios e compliance, a gente sabe que nós estamos aí à égide da LGPD, e a LGPD ela determina diversas demandas, diversos expedientes das empresas, sobretudo do encarregado de dados. Então, o MSSP ele consegue preparar esses relatórios em compliance com determinadas regulamentações e legislação de mercado. E diagnóstico de vulnerabilidades, isso aqui é uma coisa que é feito recorrente, de forma preditiva e proativa. Esse que é o grande ponto de ter um parceiro de tecnologia. A sua equipe não fica reativa aos incidentes. Tive um incidente e agora o que eu faço? Há pouco a se fazer após o incidente ocorrer. Mas quando você faz hunting de vulnerabilidade na rede continuamente, você consegue prover diagnósticos dos gaps, dos furos, das brechas. Então, você vai agir de forma pré-brecha e não pós-mortem, pós-brecha. Né? Então, isso aqui está dentro também de uma abordagem da estratégia do MSSP. Bom, aqui estão um pouco alguns, né? Eu acredito que eu coloquei todos, mas são todos os nossos fabricantes com os quais nós temos uma aliança, uma parceria, dos quais nós somos canais e revendas. E em cima eu coloquei Fortinet, Sophos, Acronis e Kaspersky, porque são justamente os nossos parceiros nesta semana aqui de cibersegurança. Mas os demais fabricantes, eles também terão seu espaço aqui dentro dos nossos painéis, dos nossos webinários. A gente vai fazer algumas sessões mais específicas, mas nós quisemos trazer aqui inicialmente os players que realmente falam, que vivem, que respiram cibersegurança, apenas cibersegurança. Então, dentro do nosso portfólio, nossos clientes eles podem ter um MSSP ou um serviço gerenciado, ou acesso também ao CAPEX, caso ele queira ser proprietário dessa tecnologia, dos fabricantes Fortinet, Sophos, Acronis, Kaspersky. É importante citar a Fortinet como um dos principais players, se não o maior vendedor global de segurança da informação. Ele tem um portfólio muito extenso, uma cauda longa, de fato, de produtos. O seu roadmap tem muita patente, tem muita inovação, então é um player realmente muito necessário dentro desse ecossistema. Nós teremos amanhã, a partir das 9h30, a conversa com o Gerson, da Fortinet, engenheiro de sistemas. Ele vai poder apresentar o portfólio e também falar das inovações previstas para os próximos anos, para os próximos quarters. E é importante citar que nós tivemos um cuidado muito grande, curadoria, de trazer os líderes de Gartner, os líderes do AV-Test, NSS Labs, enfim, de todos esses institutos muito críticos, muito importantes e relevantes para essa nossa semana. Então, o Fortinet tem essa posição amanhã. Sophos, na quarta-feira, a gente estará aqui com o Rafael e com a Gabriela. Eles poderão ali apresentar tanto o portfólio e mostrar a estratégia da Sophos, compondo tanto a parte de firewall, quanto também uma estratégia do InterceptX, que é o antivírus, e na verdade não só antivírus, mas segurança endpoint premiada, e também falar um pouco da estratégia de SOC que eles têm dentro do portfólio. É muito interessante. Eu gostaria realmente que vocês pudessem ouvir a respeito do MTR, da evolução da parte de acesso
e de serviços que eles têm dentro do portfólio, sempre como serviço. A Acronis, para quem não conhece, é um vendor que já está há um tempo no mercado, principalmente no Brasil. Eu acredito que desde 2011, não quero firmar uma data, talvez eu esteja cometendo algum equívoco, mas a Acronis já está há um tempo no Brasil. A gente vai ter a participação do Rafael, da Stock, a distribuidora que comercializa a Acronis, implementa e dá esse suporte em nível Brasil. A Verhal é parceira Acronis, e a gente tem essa relação excelente, e eu acho que é um dos caras que tem um portfólio mais interessantes, aí, mais inovadores. Há também a parte de backup, a parte de endpoint security, e também há outros serviços que vocês vão poder ver amanhã, na parte inclusive notarial, a parte de assinaturas. Há realmente um portfólio muito interessante, muito inovador. Kaspersky, todos já conhecem, o tradicional vendor de segurança endpoint, premiadíssimo também, estará na sexta-feira conosco. A gente está definindo junto com a ScanSource, que é a distribuidora que nós escolhemos para nos apoiar nessa semana, né? E a gente terá aí uma agenda na sexta-feira com eles, e será muito positivo, onde eles poderão falar das inovações, das novas features dentro da Kaspersky, e também da parte de serviço, da parte ali de SOC que o fabricante provê. E também, não tivemos dentro dessa semana, mas vamos prover esse conteúdo futuramente, Microsoft, Lenovo, Dell e ArcServer. São 4 fabricantes globais, fabricantes aí que dispensam apresentações e que também têm em seus portfólios serviços e produtos e abordagens de cibersegurança muito diferenciados, e a gente vai poder trazer para vocês ao longo dos próximos conteúdos que a gente for lançando. Tá? Então, esse nosso encontro de hoje, quero agradecer muito a disposição de todos. Fica essa mensagem sobre o MSSP, a gente vai abrir logo mais aí para perguntas e respostas, caso surgiu alguma dúvida. E a Verhal, ela se posiciona desta forma como um MSSP, construindo junto com esses fabricantes, com esse grande ecossistema de fabricantes. Muitos desses fabricantes têm uma aliança de fabric entre eles, ou seja, permite uma conexão ali de features ou de visibilidades, né? Então não são às cegas, não foram trazidos às cegas, houve antes uma curadoria para isso, e para que a gente possa fornecer o melhor MSSP do mercado, onde a sua empresa ela tem uma sustentação, quer seja ela num estágio muito mínimo de segurança, muito iniciante de cibersegurança, de tecnologia. Há também modelagem enterprise, abordagem enterprise, onde você já tem um parque de ativos, já tem uma gestão, uma equipe, mas precisam de um apoio tecnológico, precisam de analistas ou precisam de um apoio para transbordo de chamados, por exemplo. Então, a Verhal está posicionada nisso para ser um parceiro onde a sua empresa precisar. A gente não quer deixar ali você dentro de um pacote, dentro de uma caixa e vender uma solução. A gente quer construir essa solução em função do seu negócio, da sua necessidade, do seu core business. Quero deixar aqui nosso muito obrigado. Hoje a gente esteve com o William, mas também quero deixar o e-mail do Caio Silva, que é o head do time de infra e também de cibersegurança aqui da Verhal, deixar o e-mail dele, caso exista alguma dúvida. Também o e-mail do William e o meu e-mail para vocês poderem encaminhar dúvidas, ou também podem enviar também para comercial@verhal. A gente fica à disposição de algumas dúvidas, se surgirem, se tiverem, verificar aqui. Bom, tem um comentário aqui do Rafael sobre o mercado de trabalho que você comentou. Temos várias vagas e muitas vezes as empresas informam que não conseguem preencher essas vagas porque os candidatos não são qualificados. Por que as empresas não investem em formação destes candidatos? É uma ótima pergunta que o Rafael fez. A grande questão que eu percebo, Rafael, aí, eu sou uma pessoa de RH, a gente tem um time muito competente aqui de atração de talentos aqui na Verhal, mas eu quero colocar o que eu entendo disso. Entendo que as empresas, elas podem não investir porque não faz parte do core business. Você lembra aquele quadrante que eu mostrei anteriormente, né, sobre a preocupação que os CEOs têm em relação à média global sobre investimentos em cibersegurança. Investimento em analistas de cibersegurança também é um investimento em cibersegurança. Então, o que eu percebo é que existe realmente esse gap em função da atenção que é dada a este setor.
Há também uma questão aí, talvez, de cultura da empresa, de formar talentos, de reter talentos, que aí eu acho que é muito individual dessas empresas, mas é muito mais fácil uma empresa de tecnologia ter esse investimento, ter essa abordagem, promover essa retenção, desenvolver ali um plano de carreira para esse tipo de profissional do que uma empresa do mercado, do setor realmente do varejo, saúde, financeira, etc., onde cibersegurança não é necessariamente o seu core business. Então, para mim, é realmente mais uma questão cultural e também de foco estratégico de investimento da liderança. Tá? Bom, alguma outra questão? A gente fica à disposição. Bom, tem uma questão aqui, perguntada aqui pelo Ricardo, sobre se é melhor CAPEX ou OPEX, né? Ou CAPEX ou OPEX, né? O MSSP está dentro de uma abordagem de OPEX, né? de investimento operacional como serviço, né? E não um capital investido. A empresa ela precisa se questionar onde ela quer chegar. Esse acho que é o primeiro ponto que tem que ser visto. Onde essa empresa quer chegar, de que forma ela quer chegar e quais savings ela quer ter, qual saving financeiro ela quer ter a respeito desse tipo de estratégia. Se ela faz a aquisição, a gente retoma algumas problemáticas ali, que é ela vai ter material, alguns ativos que logo mais ficarão obsoletos, não vai ter um tempo considerável para o refresh tecnológico, tem ainda a rampagem de conhecimento daqueles ativos e também a baixa utilização, né, de todo o potencial daquele ativo. Isso eu estou falando em termos da infraestrutura, do ativo, do hardware. Né? Quando você olha custos, também há um outro problema. Algumas empresas elas preferem o CAPEX porque elas fazem um único investimento, consegue ali um desconto se o projeto for grande, for volumoso, então consegue ali uma negociação mais agressiva e faz todo sentido, tá? Da parte financeira. Mas quando você coloca nesse custo possíveis transtornos do dia a dia, a questão do investimento, a questão da necessidade de você evoluir tecnologicamente, quem vai fazer o monitoramento daquilo, se aquilo foi subdimensionado ou superdimensionado, como é que você faz? E se sua empresa ela teve uma outra abordagem, sei lá, contratou um serviço em nuvem muito poderoso, que vocês querem ali usufruir dessa camada, dessa nova infraestrutura de serviço em nuvem, como é que você faz com todos esses hardwares? Não, agora você tem uma estratégia para virtualizar tudo. Então, a empresa ela fica muito refém desse investimento que foi feito. Com o MSSP, você consegue migrar de camadas, de ofertas, de abordagens tecnológicas, conforme a necessidade, conforme o dia a dia do negócio. Então, se dali a 3 anos você triplicar o seu número de usuários, você vai ter um grande problema em nível de firewall, por exemplo. Né? Você vai ter que fazer uma troca total para dar suporte. E se você contratou hoje, 3 anos antes, um ativo que suporte 3 vezes a sua empresa, então você fez um investimento superdimensionado. Dali a 3 anos você vai ter que se encontrar novamente com o licenciamento, vai ter que encontrar novamente com valores num dólar futuro, que a gente não sabe como é que vai estar, né? E uma continuidade daquele produto junto ao fabricante que nós não sabemos como estará. Né? Alguns fabricantes muito sérios, eles mantêm ali uma garantia, né, longa de vida útil daqueles ativos comercializados, mas outros removem do seu parque de ativos e deixam a empresa ali sem o suporte. Por isso que é muito importante também você selecionar o fabricante que vai acompanhar essa jornada. Já da parte do OPEX, ou MSSP, né, dentro de uma estratégia de serviço gerenciado, onde você tem o OPEX do hardware, do software e a camada de serviço ofertada pelo seu provedor, você tem esses ganhos modulares. E tem uma questão realmente ali financeira e tributária, onde você consegue fazer abatimento de imposto de renda, onde você consegue realmente ter um saving financeiro calculado pela sua contabilidade. A gente vivencia isso com outros produtos que nós temos aqui no portfólio, não somente de cibersegurança. Então, os ganhos tidos com o MSSP, a meu entender, fazem muito mais sentido quando você não tem tempo de investir realmente numa estratégia, de investir em formação de analistas e caminhar dessa forma.
Tá? Então, os ganhos como MSSP são muito maiores do que você ir lá comprar e ter essa tecnologia proprietária, certo? Mais alguma questão, pessoal? Temos mais outras aqui. Bom, o Vitor mandou aqui. Quais informações preciso fornecer para dimensionar o meu ambiente? Legal. Quando nós falamos de dimensionamento de ambiente, Vitor, muito obrigado pela pergunta, a gente precisa entender qual é a necessidade, né? Qual é a demanda. Geralmente, isso é feito numa abordagem de assessment feita pelo MSSP. O MSSP vai levantar ali uma série de informações do ambiente. Se a gente estiver falando de firewall, é preciso entender o tamanho, a quantidade dos links, e se você vai crescer, se você vai evoluir, se você vai ter uma outra realidade dali há algum tempo com esses links, da parte da internet, e também qual suas deficiências ali de conexão. Ah, não, na minha região aqui só consigo MPLS. Não, aqui eu tenho uma vasta oferta aqui de internet, quer seja banda larga, quer seja fibra, enfim. Qual que é o seu cenário? Onde estão suas filiais? Então a gente precisa levantar filiais, usuários, onde estão esses usuários, se são concorrentes, né, são conexões concorrentes, número de links. Então a gente vai abrindo aí como que é a demanda de serviço pela conectividade no seu ambiente. Tá? Se você utiliza as autenticações, onde são feitas essas autenticações. Então essas informações fornecidas ao MSSP vão vir geralmente numa planilha, o próprio MSSP vai entregar para você uma planilha, onde você vai precisar preencher de forma muito rápida ali o seu ambiente, descrever seu ambiente, se tiver algum detalhe, algum status diferenciado, você pode descrever, alguma aplicação muito crítica que funcione, você pode escrever, e o MSSP, com base nessas informações, ele vai fazer ali um assessment e entregar para você o serviço sob medida, tá? Alfaiataria mesmo. Não é preta-porter. A alfaiataria é feito sob medida para que você não pague muito além do que precisa para aquele momento, mas também para que você não fique na mão em um eventual crescimento aí do seu ambiente. Bom, o Rafael ele voltou aqui numa outra questão. Eu acredito que seja o Rafael que fez a primeira pergunta, mas como obter experiência se não temos oportunidade? Rafael, essa aqui é uma questão realmente de gestão, né? Então é preciso olhar essa de forma bem pontual, né? As oportunidades que podem ser dadas e ficar atento também nas demandas que a empresa pode ter, né? Eu acho que conversar com o gestor nesse momento, entender realmente para onde vai a empresa, quais são as demandas da empresa, podem ser aí uma porta para você construir uma oportunidade, né? Do ponto de vista de mercado, quando a gente fala, empresas de tecnologia, como já disse, elas têm esse drive, né, esse core já direcionado para a tecnologia, então, à medida que ela cresce, à medida que essa empresa cresce, faz a expansão, as oportunidades vão sendo geradas. O Sandro mandou legal, o Sandro mandou uma pergunta muito similar. Qual modelo de fornecimento é mais vantajoso, comprar o equipamento ou tê-lo como serviço? Obrigado, Sandro. Bom, eu já falei um pouco da relação de CAPEX e de OPEX, mas, novamente, frisando, nosso ponto de vista, nós entendemos que o saving financeiro e também o ganho com metodologia, o ganho com processos é muito maior quando você tem um parceiro tecnológico sustentando a operação. A não ser que você queira abrir um pouco o seu core business enquanto empresa e ter ali um time grande de analistas, contratar todas essas tecnologias, manter certificações em dia, manter atualizados os parques e ter todo esse tipo de atenção. Se a empresa ela decide por fazê-lo, né, por assim fazê-lo, eu acho que é uma jornada ali que realmente é bem trabalhosa e pode desviar um pouco o foco do negócio. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tá certo. Bom, foram 5 perguntas. Agradeço muito a quem mandou, agradeço a todo mundo que participou. William, mais uma vez, quero agradecer a você pela participação. Fica à vontade para deixar sua mensagem aí de final de webinário. Rodolfo, muito obrigado. Foram bastante informações importantes. Acho que é bacana a gente sempre compartilhar e dividir isso. Quero agradecer a oportunidade e a todos que fizeram as perguntas, ao engajamento. Estamos sempre aqui à disposição, tentando trazer o melhor aí que a gente pode trazer para vocês, tá bem? Os nossos contatos estão aí, estamos à disposição. E ressaltando que a Verhal está aqui para ser seu parceiro tecnológico.
Muito bom, William. Muito obrigado. Quero agradecer também ao time de marketing. E reforçar aqui, tenho 2 recados aqui. Eu estou com aquele papelzinho parecendo aqui o Faustão, sabe? Quando tem um papelzinho assim. Tem que lembrar do nosso Telegram, muito importante. A gente tem um grupo bem produtivo no Telegram. Foi criado desde o Tech Talks. E a gente está agora retomando a parte de conteúdo. A gente promete não ser exaustivo ali no conteúdo, vão ser conteúdos muito importantes, feito com uma curadoria muito especial para todo mundo que estiver lá, tá? A gente vai ficar falando de oferta de produto, não é esse sentido, tá? Então, por favor, participem desse nosso Telegram, está sendo encaminhado o link pelo marketing. Estão todos convidados a participar desse grupo. Eventualmente, a gente vai gerar fóruns de discussão, abrir para as pessoas poderem comentar, discutir, vai ser bem legal, bem interessante, tá? E a Acronis, ela disponibilizou, através da Stock, um kit, na verdade, 5 kits, para os participantes da quinta-feira. Então, nós vamos sortear, vamos ter um sorteio na quinta-feira, junto com o fabricante Acronis e eu, distribuidor Stock, né? O Rafael, gentilmente, a equipe do Rafael gentilmente cedeu esses kits. É um squeeze e uma mochila sensacionais. Certamente nas redes sociais já deve ter tido foto, divulgação disso. Então, estão todos convidados a participarem desse sorteio. Tá, pessoal? Então, novamente, agradecer a disponibilidade de todos. Amanhã, Fortinet. Quarta-feira, Sophos. Quinta-feira, Cronis. E sexta-feira, encerrando, Kaspersky. Muito obrigado, um grande abraço, ótimo dia para todos.